vai falar hoje sobre bloqueios de neuroeixo. Quando a gente fala em neuroeixo, a gente tem que ter em mente que a gente está falando da RAC e da PERI, tá? Então, assim, duas modalidades que vão praticamente envolver a coluna vertebral. Então, a gente vai revisar rapidinho, né, essa anatomia da coluna. E tem alguns marcos, anatômicos que servem de norte, tipo, de orientação, para a gente ter noção da altura do bloqueio. Por exemplo, o umbigo, dermátomo, tipo T10, entendeu? A mamilo, T4, porque a gente vai estar trabalhando a nível sensitivo, então, para ter noção mais ou menos até onde o nosso objetivo, né, se ele vai estar ou não alcançado, de acordo com esse nível. Por exemplo, eu quero operar a vesícula. Dá para fazer com hack? Dá. É parte alta? É parte alta. Porque geralmente vocês vão ver a indicação lá de abdômen, tipo, inferior. Porém, para que eu atinja um nível, eu vou ter que fazer uma dose muito maior, posicionar esse paciente para a anestesia chegar naquela região, porque vocês têm que lembrar que a gente vai estar injetando lá embaixo, L4, L5, L3, L4, e essa anestesia ela vai ter que chegar pelo menos até T4. Então, assim, né, são as particularidades. Por exemplo, aí se eu for fazer só uma anestesia inguinal de uma hérnia, aí não tem por que eu fazer tudo isso. Posso fazer a 15, 13, né, fazer mais diluída. Então, isso aí varia de acordo com o órgão, né, o que a gente quer anestesiar. E também falar um pouquinho como é que funciona a técnica. Então, assim, de modo geral, a gente tem 33 vértebras, 31 pares, né, de nervos. Temos ali que para a gente é extremamente importante ter noção dos processos espinhosos proeminentes, né, C7, T12, os dermátomos, né, que é aquela área de pele inervada por determinado nervo. E aí, assim, gente, a gente não tem só dermátomo, a gente tem o esclerótomo, que é a parte do osso, e o miótomo, que é a parte muscular. Então, muitas vezes, você tem até agrupamentos de nervos diferentes, né? Um certo na pele, o outro, né, determinado ali para a parte do osso e do músculo. Então, às vezes, alguma falha pode ser por uma eventual não cobertura completa, tá? E aí, de marcos, a gente tem a linha de Touffier, que também é extremamente importante porque geralmente 70% das pessoas, até 75%, eles fizeram um estudo e eles conseguiram comprovar com ultrassom que realmente você cai entre L4 e L5, nesse espaço. E aí, aqui a gente tem a estrutura, né? Numa visão posterior para cá, dá para ver minha setinha? Sim, professor. Tá. Então, aqui, ó, você imagina que aqui é a parte, né, dorsal, posterior. Então, aqui vamos imaginar que a gente tem a pele, aí o tecido subcutâneo, aí depois a gente vai ter, ó, o ligamento supraespinhal, porque aqui, né, praticamente é o processo espinhoso. Aqui no meio, o ligamento interespinhal, né? Aí a gente vai continuar atravessando depois do supraespinhal, ou perdão, interespinhal, vem o amarelo, aí o amarelo, vamos passar o espaço peridural, dura mater, cair na subaracnoide, espaço subaracnoide. Então, assim, o que que acontece? Nessa região, a gente vai estar passando ali o canal, né? A medula em si. Por que que a gente só faz a RAC mais baixa? Porque no adulto, geralmente,
L1, mais ou menos, já acabou a medula. E então, assim, você teria um risco muito menor de causar uma lesão. Então, quando a gente por isso que na criança acaba optando mais por fazer uma pere sacral, ali na região do hiato sacral, do que fazer uma hack, porque aí na criança, geralmente, eles estão ali L2, L3. Então, a menos que fique popular, porque alguns lugares fazem, você fazer a hack com ultrassom, indica você aí utilizar como marco a linha de Touffier para fazer mais para baixo, que aqui nessa parte vai ter só caldequina, né? Aí o ligamento terminal, né? O saco dural. Aí, para terminar aqui, ó, esse aqui é o ligamento longitudinal posterior e esse aqui é o ligamento longitudinal anterior, que aí eles vão acabar por estabilizar, né, a coluna. De cima para baixo, quanto mais para baixo, essas estruturas elas vão ser mais espessas, mais resistentes para poder sustentar o peso. Então, por exemplo, na lombar ali, o ligamento amarelo, ele pode chegar até a 1 centímetro de espessura, tá? Tem paciente que chega a ter eles calcificado. Aí, como é que a gente vai saber que ai, tipo, como é que eu tô naquele espaço? Às vezes você coloca a agulha, já puxa, já sai o líquor, porque a gente vai ter uma diferença de resistência. Quando a gente estiver atravessando, primeira resistência é ali a pele. Então, você passou a pele com o ligamento supraespinhoso, você já vai sentir que perde a resistência. Aí, logo depois, vem de novo a resistência do amarelo que é levemente perdido a hora que você passa ali no peridural. E a hora que você atravessa a dura mater, como se fosse a segunda, o pico da segunda maior. Na verdade, acaba sendo terceira, né? Da terceira resistência. Então, assim, a pele a gente nem conta. Então, deixa a pele para lá, para a gente fala segunda resistência. Aí você sente que você caiu no espaço e você puxa, recua o mandril e tá lá. Aí, o que que acontece? Para terminar, né, essa parte da revisão, a gente tem as três meninges, né? A dura mater, ela tem folheto duplo. A aracnoide é de onde saem as granulações aracnoideias, né? Que vão ser responsáveis pela absorção do líquor que é produzido lá no plexo coroide e geralmente ele é trocado a cada 8 horas. Você tem uma média de 150 ml, então mais ou menos 450 ml por dia, tá? E então, assim, aí aqui, né, a estrutura, a gente vai ter saindo, né, praticamente os radículozinhos, né, vão formar ali a raiz, vão chegar ali no gânglio, né, depois do gânglio, mistura praticamente o anterior e o posterior, porque o anterior ele é motor, aí o posterior ele é sensitivo. Chegou aqui, eles vão praticamente misturar para poder dar um nervo e sair para cada lugar, né, naturalmente determinado. Aí aqui o que que também é importante frisar para vocês? O sistema parasimpático, ele é crânio sacral. E o lombar, ele é praticamente, né, tóraco lombar, ele é o simpático. Então, quando a gente está fazendo essa anestesia, a gente acaba por ter, né, bloquear essa resposta simpática. Aí, claro que concomitantemente vai bloquear tudo que vai fazer a intersecção ali, né, pela medula. O que não faz, continua, né, sem sofrer alteração. E aí, dali para baixo, bloqueou. E aí, tá. Acho que só esses detalhes aqui. Aí o resto é mais é, anatomia, fisiologia, se for ver lá a questão, o parasimpático, o gânglio já é bem praticamente quase.
dentro do órgão, aí a fibra pré-ganglionar é mais longa, a pós é mais curta, acetilcolina, adrenalina, depois isso aí é a adrenalina do simpático, né? Acetilcolina parasimpática. Aí depois, assim, vocês, qualquer coisa, vocês dão uma revisada nessa parte. Aí aqui, então, só para mostrar que, então, na maioria aqui, ó, os adultos vão estar terminando aqui, tipo, L1, né? Uma rara quantidade termina, gente, isso aqui, na verdade, é assim, L1, L2, tá? Isso aqui é um L, não é T, não. E aqui, L3, 10%. Tipo, poucas pessoas praticamente ainda continuam, né, para baixo, vamos dizer assim. Então, aqui para a gente ver que o bebê, ó, o bebê nasceu ali L3. Ai, cadê L3? Aqui, L1, L2. Aqui, tá, tipo 2, 3. Então, até crescer e tudo certinho, ó. Então, por isso que na criança a gente acaba tendo mais cuidado. Imagina que, tipo, e intramedular, ó, intrauterino, então, praticamente. Vocês sabem que tem a cirurgia de meningocele intraútero, né? Então, eles tomam muito cuidado porque eles mexem realmente na coluna. Então, tipo, intraútero, ali é só medula. Então, é uma cirurgia, assim, aqui não tem, mas deve ter vídeo no YouTube, tudo dessa cirurgia intrauterina de mielomeningocele. E depois, assim, e assim, bem interessante. Tá, dermátomo, então, até a gente já comentou, vai ser aquela área de pele, né, nervada por determinado nervo. É porque, assim, ó, o que que também vocês têm que ter em mente? Víscera, praticamente, ela dói em poucas situações. E uma das situações é estiramento, né, ou inflamação. A víscera em si, ela não vai doer com corte nem com calor, porque praticamente não vai ter nociceptores para isso aí. Tipo, o processo da dor visceral, ele é diferente. Então, é mais. Por isso que a dor é incólica, entendeu? É uma característica mais localizada, não tão disseminada quanto essa parte aí de dermátomo, porque essa questão do dermátomo vai ser lá desde a embriogênese, da formação, né, do intestino anterior e tal. Então, assim, cada parte. Às vezes, por isso que vocês têm dor, a dor irradiada. Ai, por que que dói? Tipo, tá doendo, vamos supor, a região epigástrica e pode ser um ataque cardíaco, origem embrionária. Então, assim, voltando aqui, dermátomo, né? T4, mamilo, T10, umbigo, T12, suprapúbica. Aí aqui o T8 é o gradil costal, ali, praticamente o rebordo da última costela. E também aqui em T12 você vai ter a espinha ilíaca. Ó, mas tá vendo? Ó, espinha ilíaca, suprapúbica, ó, o púbis tá bem aqui. E, ó, então existem vários modelos de dermátomo. Aí aqui também é importante, ó, quando você faz bloqueio de plexo, para você ter noção, ó, da área que você vai estar querendo bloquear. Aí praticamente a face, né, anterior é T1 e posterior, ó, é mais plexo cervical, perdão, plexo braquial, mas com nervos cervicais. E o plexo cervical fica aqui para o pescoço, ele fica posterior ao plexo braquial. Então, quando a gente faz plexo braquial aqui, a gente pega todo mundo, porque se você for lembrar mesmo, os nervos, né, do plexo braquial, eles têm as raízes, né, C3, C4, C5, C6, C7, T1, a forma tronco superior, médio, inferior, aí fascículo lateral, medial, posterior, e aí vão dando os nervos, né, radial, axilar, mediano, ulnar, músculo cutâneo. E então, aí é isso dessa parte. Aqui, plexo lombar, né, também vai pegar ali na região de T11, T12, L1, L2.
L3, a parte sacral. E aqui, no caso, a gente tá falando, eu tô falando para vocês mais de outros locais que você pode bloquear. Mas, dos plexos, né? Mas se for só hack ou só peri, aquele nível que você fizer o corte, você tem que ver se ele vai subir ou vai descer. E aí, da onde ele instalou para baixo, não vai mais doer. Aqui, para a gente só comentar o espaço peridural, ele tem uma pressão, né, subatmosférica, na verdade é como se ele fosse um espaço negativo, tanto que quando você entra no peridural, se a sua seringa tiver com ar, o ar chupa, né, ele é aspirado, ou se tiver com o líquido, ele também vai ser aspirado. O que que acontece? Ele é um espaço que, tipo, existe. Então lá vai ter gordura, vai ter linfático, vai ter veia, vai. Então, assim, é um espaço real que pode sofrer interferência da questão do peso, da pressão intraabdominal. E aí isso aí vai aumentar ou diminuir o espaço. E em relação a isso, a gente às vezes tem até uma dificuldade técnica, né, para você fazer, para você injetar. E o risco de um acidente de punção é maior por você, né, poder pegar mais vasos sanguíneos, dependendo se essa pressão estiver muito aumentada. É, e aí, assim, tem, né, o cantinho dele, que acaba, que se comunica ali com os nervos que vão estar saindo da medula, porque a gente tem o forame intervertebral, né? Eles vão estar saindo ali, vai ter esse, como é que fosse, tipo, um rebordo, né? Uma área de englobamento, e aí eles conseguem embeber ali a pontinha da medula. É um até dos mecanismos da anestesia peridural. Por isso que até a dose tem que ser muito maior, né? Então, quando você tem um espaço peridural que ele está diminuído, porque ele está com uma pressão super aumentada, e aí engurgita né, os vasos abdominais, engurgita as veias desse espaço, tem mais chance de você pegar um vaso sanguíneo, ter um acidente ali de punção e até fazer uma punção dural. Então, gravidez, obesidade, tumor são exemplos, né, que acabam por aumentar, né, a pressão no espaço peridural. E os casos de desidratação, de hipovolemia, acaba por diminuir o espaço e também diminuir a pressão sob o líquor, né? E às vezes até isso aí interfere na velocidade do líquor, né? Se está descendo mais normotenso, mais hipertenso, tudo isso aí. Então, aqui só para a gente ilustrar, quando você essa primeirinha agulha aqui, ó, essa aqui, tá mostrando já o espaço epidural ou peridural. Aí você atravessou a dura mater, passou a aracnoide, você cai no espaço subaracnoide. Aqui, caldequina, né, a região que a gente tá. Às vezes pode dar uma beliscada no nervo, o paciente pode sentir um choque, o paciente pode ter parestesia, tá? E aí, nessa questão aqui, ainda lembrar que depois da dura mater, antes de chegar na subaracnoide, a gente tem um espaço subdural que também pode conter líquor. Então, muitas vezes uma falha de técnica é porque você aspirou líquor, injetou ali na região da dura mater, do espaço subdural, porque é aí que vem, né, o aracnoide e o subaracnoide. Mas ele é um espaço bem pequeno, que você tem esses dois folhetos praticamente aderidos, né? Então, assim, acaba que por esse espaço é para tentar evitar um pouco esse atrito. Tá. Aí a indicação de hack. Hack, geralmente, a indicação da hack e da peri, geralmente elas vão ser para quase a mesma coisa. A grande questão é que aí a peri, você vai precisar ter um volume maior, a massa, né, uma massa anestésica maior,
e ela é melhor para analgesia. Não sei porque você pode passar o catéter, pode repicar. A RAC também existe a modalidade, né, da anestesia, RAC anestesia contínua, que você pode passar o catéter e modular. Só que assim, pela a peridural, acaba que chega a ser até mais segura para você deixar esse catéter instalado. Aí o paciente vai para o quarto, tudo. Já deixar no espaço subdural, o paciente, né, não dá. Então, assim, nesse sentido, seria mais dentro do centro cirúrgico. Então, ó, cirurgias abdômen inferior, inguinal, genital, retal, elas vão ser de boa indicação. E lembrar que as duas, elas vão acabar por já diminuir a resposta endócrino-metabólica ao trauma, que justamente que geralmente você vai associar morfina ou algum outro agente adjuvante, tipo clonidina, por exemplo, e aí melhorar a qualidade do bloqueio e a analgesia. Então, quando você tira a dor, você diminui, né, o risco de TEP, né, TVP, por quê? Porque seu paciente vai poder deambular mais cedo, vai ter menos dor. Então, assim, são situações, né, fica um bloqueio ali mais residual e você consegue ter uma melhora mais rápida desse paciente se comparado à anestesia geral. Peridural. Justamente porque ali você vai praticamente nos receptores, né, ali da região medular, porque tem que lembrar que a anestesia geral, na verdade, ela vai para a cabeça, né, tipo, para o cérebro. Ela não acaba por chegar naquela região ali medular que a gente tem, que antigamente até era dividido em portão da dor. Então, aí a gente consegue deixar a morfina, por exemplo, morfina dura 12 horas lá dentro. Fentanil vai durar umas 24 horas lá dentro. Diferente se você estiver fazendo ele endovenoso. Peridural, praticamente, ó, similar. Então, tratamento da dor, então melhor para analgesia, para injetar medicação, tratamento, né, de dores crônicas. Você pode também fazer essa anestesia contínua e as cirurgias a mesma. Qual que é a desvantagem? Por que que não é bom para abrir, para tipo uma laparotomia, uma cirurgia assim de grande porte? Porque aumenta o peristaltismo. E quando você faz esse bloqueio simpático, o vago você não bloqueia, né? O vago ele tá descendo, desce direto. Então, aí, a hora que o parasimpático predomina, né, as funções do parasimpático, elas vão estar mais exacerbadas, naqueles que, né, do plexo da parte cranial, não em relação à parte sacral. E aí, acaba que atrapalha. Para contraindicação, o que que a gente vai ter? Absolutamente é recusa do paciente. O paciente fala assim: ah, eu não quero hack. Ah, dona Maria, mas a hack é melhor, não sei, por isso a vantagem é essa, é aquela, eu não quero hack. Você não vai poder fazer, tá? Se não tiver outro jeito, é anestesia geral ou anestesia loco-regional, e então conversar e explicar. Mas você não vai poder fazer uma coisa que ela não quer, porque ela tem autonomia sobre para decidir. Distúrbio de coagulação já é relativo, mas assim, 40% de atividade de protrombina, 1,5 de RNI, meu, esquece, não mexe no bloqueio, não mexe no neuroeixo. Entre 70 e 80 mil plaquetas, ainda é uma margem segura para bloquear. Entre 50 e 70, você tem que avaliar a atividade da função plaquetária, que é muito difícil de avaliar. Então, não dá para mexer, porque se conseguir avaliar até com 50 mil com plaqueta boa, você pode bloquear. Hipovolemia grave, porque seu paciente está chocado. Então, você tem que lembrar que quando você faz essa hack,
você aumenta a vasocapacitância, a venocapacitância, mais especificamente. Seu paciente dilata. Então, ele dá uma represada de volume nos membros ali da parte para baixo. Então, se o cara já está sem, né, praticamente sangue circulante, água, seja, tá com uma hipovolemia, você vai abaixar muito mais a PA do seu paciente. Aí você vai fazer bradicardia, esse paciente vai parar, ainda vai morrer, né? Aí tem que reanimar, tem que hidratar e tal, por conta disso. Hipertensão intracraniana, porque senão risco de herniação, né? E o choque séptico também, pela própria fisiopatologia do choque séptico, né? É quase relaciona o efeito similar ao do hipovolêmico no sentido dessa vasocapacitância. Então, o paciente está inflamado, está mal distribuído, chocadaço. Usando droga vasoativa, você vai injetar um treino neuroeixo dele? Não tem um sentido. Porque uma vez que você injetou no neuroeixo, não tem como tirar, tá? A anestesia geral, a anestesia mais fácil de fazer, você pode fazer para qualquer cirurgia, e várias medicações têm antagonista, e são medicações de ação, ou algumas de ação super curta. Então, assim, você consegue tirar, independente, né, ali, claro, do que você injetou, do que você está fazendo na veia, do tempo, né, de injeção, mas é muito mais fácil de manejar. Se você tiver ali infecção no lugar da punção ou até variação anatômica, fez artrodese, fez alguma coisa, mesmo assim relativo que você consegue acessar o local, só não atravessar uma bolha lá infecciosa, não atravessar uma tatuagem, entendeu? Seu paciente, às vezes, ele já é paralítico, não sente nada, mas tem às vezes, mas tem que bloquear, porque pode ter alguns espasmos, né? Então, assim, você pode fazer uma hack por causa de reflexo, né, residual. E então, assim, tranquilo. O local de ação. Então, a gente vai ter ali o espaço subaracnoide, né? A raiz é onde você quer bloquear. E a dose e o volume, eles vão ter esse movimento de dispersão. Aí, o que que acontece nessa hora? Qual anestésico você vai utilizar? Vocês devem ter visto lá, tem a bupivacaína pesada e tem a isobárica. Ela é pesada porque ela tem glicose e a baricidade dela é maior que a do líquor. Quando você injeta, imagina assim, seu paciente sentado, se você injetar ali L3, L4 e esperar 6 minutos, ela vai depositar para baixo. Então, ela não vai passar disso aí. Se esse seu paciente, ele vai ficar praticamente assentar por conta do peso dessa varicidade aí, assenta e fica ali na região perineal. Se você virar esse seu paciente de lado e deixar também no tempo ali de 6 minutos, vai ficar em uma perna muito mais, uma perna vai ficar muito mais bloqueada que a outra. Às vezes a outra fica até mexendo 100% e normal e só um lado fica bloqueado. Se você der um trem, essa anestesia ela vai dispersar cefalicamente. Então ela vai atingir níveis maiores. Então, se você, no caso daquela vesícula que eu comentei com o hack anestesia, a gente pega, deita esse paciente, né? Põe esse paciente em trem, faz lá 17,5. Tem gente que faz 20, só que assim, gente, 20 dá muito bloqueio, né? Tipo, um bloqueio muito alto, e você deprime fibra cardioaceleradora, e aí predomina o vago. Aí o paciente vai fazer bradicardia. Então, 17,5 tá bom, daí você desce e ele consegue chegar ali a nível de T4, até T3 às vezes, às vezes até T2, na verdade, e operar a vesícula do paciente. E obviamente ficar em cima, né? Então,
depende muito da posição. Então, ela sofre uma influência da posição. A isobárica, praticamente, é a mesma, quase a mesma densidade, e aí você não vai ter esse movimento de ai, sobe, desce. Se você fizer, tem que fazer o contrário. Então, se você deitar paciente, ela vai subir. Se você, tipo, deitar que falou de em trem e antitrem, em vez dela baixar, aí ela. Como é que eu vou. Ai, o português, peraí, nossa, falar cefálico e caudal. Pera. Se você, na isobárica, deitar for no sentido do seu paciente cefálico, ela fica mais depositada caudal. E se você fizer ele em antitrem, em vez dela ficar caudal, ela vai ficar mais cefálica. Aí, tipo, é o contrário da pesada. Então, acaba que você nem mexe, você deixa ela ali pro nível que você quer, porque se você quisesse subir e descer, você tinha feito a outra. Aí, em relação. Oi, pede pro papai, vai lá. Oi, a mamãe tá terminando a aula, já vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá buscar, irmã. Vamos lá buscar, irmã. Uma- Tchau, tchau. Desculpa, gente. Aí, voltando. Em relação à peridural. A peridural, então, ela vai ter outros locais de ação. Então, a gente vai ter os gânglios, né, ali das raízes, as próprias raízes, os nervos. Então, seria... E a periferia da medula. Então... Ué, não dá para voltar aqui? Peraí. Seria mais ou menos... Cadê aquela figurinha? Aqui. Como se você embanhasse toda essa região. Só que assim, para ela subir ou descer, você precisa de um volume muito alto para dispersar para cima e para dispersar para baixo. Então, os volumes da pele, eles podem ser assim, 15 ml, 20 ml, 30 ml, às vezes até 40 ml. Você vê, né, alguém tipo fazendo de uma vez só, ou às vezes pode fazer repicado, né? Então vai depender do nível, do lugar, a concentração. Aí você já vai ter uma diferença entre anestesia e analgesia. E você imagina você fazer 40 ml de uma dose máxima para uma anestesia, a repercussão hemodinâmica para o paciente, para você também vai ser bem ruim. Então, é preferível, quando for fazer uma extensão assim, fazer uma pele até mais alta, para fazer menos volume e fazer até mesmo diluído para alcançar uma analgesia e completar com outras medicações, outra anestesia, tipo igual fazer associada com a geral. Então, é muito comum determinadas combinações, né? Vocês vão ver às vezes isso no dia a dia. Por exemplo, vesícula feita por vídeo, fazer com pere e você fazer, né, com geral, por vídeo. Então, de alterações fisiológicas, então a gente vai ter ali um bloqueio do sistema nervoso. Então, a gente vai aumentar a pressão, vai aumentar, perdão, diminuir a pressão, diminuir a frequência cardíaca, tá? Também a capacidade vital pulmonar, ela vai ficar mais reduzida, o peristaltismo vai ficar aumentado, você vai ter retenção urinária, principalmente se tiver associado ao uso de opioide, e ela diminui a resposta endócrino metabólica ao estresse.
Então, na verdade, o que vai até prevalecer e ficar mais assim assanhado vai ser mesmo a parte do peristaltismo, né, por conta dessa da grande área e inervação. Aqui, de modo geral, por quê? Porque aí você vai pegar ali aquelas fibras cardioaceleradoras ali, né, do sistema simpático, né? A parte da que faz a vasodilatação ali, né, a pulmonar, e você acaba por ter esses efeitos indesejados. Você pode fazer as duas sentada, o paciente sentado ou deitado. Você pode fazer paramediana ou mediana. Então, assim, no caso, aí você vai achar a linha, aqui ele tá pegando a crista ilíaca anterosuperior, vai abrir, ó, geralmente ele cai L4 para L5. Aqui a gente já tem, né, a região sacral, aí por isso que criança vai bem aqui no hiato sacral, faz perissacral. Criança é pequenininha. E aí aqui você faz a sua anestesia. Se fizer em cima dessa linha tracejada, ela é mediana. Se você fizer paralelo, 1,5 cm mais ou menos, é paramediano. Como se fosse no estilo paravertebral. Aí aqui, então, os processos, às vezes, se você não está conseguindo né, determinar exatamente onde você está, porque às vezes você precisa subir, contar, tá mais difícil, o paciente é muito obeso, você não consegue marcar ali. Você pode ver a borda da escápula, né? E aí dá mais ou menos a região de T12. E aqui essa parte, né, dessa região de desse processo mais proeminente que a gente tem aqui atrás na nuca, dá mais ou menos C7. Então, às vezes, se você for descendo vértebra por vértebra, oh, perdão, aqui T7. O que está escrito T12 aqui? Oh, T7 aqui na borda, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aqui a parte mais alta. A região do T12, que ela vai. Tá escrito errado. Então, devo arrumar esse negócio aqui. Pera. Mas o T12, ele também é proeminente, tá? Na verdade, é C7, T7, T12, porque o T12 que ele marca a transição, ele também é bem proeminente. Então, seriam aqui, na verdade, ele não está ilustrado só. Então, salvar, cadê? Ah, agora pronto. Tá. O... Aí, então tá. Então, seriam esses pontos maiores. Aqui, aquela mais da nossa nuca. Aqui, da borda da costela T7. O T12, porque ele é quadradão, bem grandão aqui já para transitar para lombar. E o L4 e o L5 a linha. Então, são... Às vezes, você vai fazer até uma... Por que também é bom você saber isso aqui? Porque a hora que você for contar para fazer uma peridural, você tem que ter mais ou menos a noção, porque às vezes tem paciente que a coluna é muito difícil de você conseguir determinar. Então, se você tiver um ou outro ponto-chave, você praticamente facilita a sua vida, né? Ah, vou fazer uma T11, T12, da pele. Vou fazer T9, T10, T8. Então, assim, que bom que já pega, né? As regiões mais altas, tipo, dá para pegar para toracostomia, né? Daqui T7 para cima. Aqui T9, T10, passar o catéter, você pega vesícula. E por aí vai. Aqui a lombar, você pega bastante a parte, né, do abdômen inferior, intestino, útero, enfim. É Teoricamente, é uma técnica estéril. O risco de meningite, ele existe, mas ele é super baixo.
Então, mas lavar as mãos, preparar tudo, luva, bandeja, tudo, não precisa pôr capote, assim, não recomendo assim nessa, né, igual, vamos supor, você não vai operar, né, sem luva, sem capote, mas pode fazer anestesia sem, contato é menor, tempo menor, exposição menor, então, enfim, as mãos e os materiais estéreis. A agulha que a gente usa para hack é a de Quink e para Tuorri, e para Peri é a de Tuorri. A de Quink geralmente é 25, 26 e 27. As mais comuns terem são a 25 e a 27. E quanto maior o número, ela é mais fina. Então a 25 ela é mais grossa que a 27. E a de Tuori também tem a 16, 17 e 18. Então, e para você diferenciar, dependendo da marca, cada uma tem uma cor diferente. Então, a 25 é aquela famosa laranjinha lá, que todo mundo vê. A 26 geralmente é marrom. E a 27 é cinza. A de Tuori você tem rosa, elas têm ela cinza, dependendo da numeração. Precisa de uma seringa, né, de baixa resistência, até para você não fazer tanta força, né? Senão ali você ainda machuca, né? Vamos dizer assim. Você pode espirrar o anestésico, você pode forçar mais a sua agulha, porque você tá, né? E ainda pinçar um nervo, enfim. E os anestésicos e as medicações que você vai estar utilizando. Geralmente você faz uma quebra de ansiólise, né? Uma sedaçãozinha leve. E sempre vai avisando o paciente, ah, eu vou limpar, vou passar um álcool gelado, eu vou marcar aqui, eu vou dar uma picadinha. Mas dependendo se também de você sedou num plano que ele não vai reagir, às vezes, né, nem precisa nem falar. Aqui, então, ó, a técnica mediana, ela vai ser bem no meio e ó, bem no meio. Aqui, tá vendo o sulco aqui, ó? E a para mediana, 1 a 1,5 centímetros lateral. A gente, então, a gente já comentou da hiperbárica e isobárica. Então, assim, a ampola, elas são de 4 ml com 5 miligramas por ml. Então, você vai ter no máximo 20 miligramas ali na sua bup. E aí você pode usar os opioides, né, ou agonista. Antigamente, o povo colocava até dexametasona, tinha umas coisas com adrenalina, até com midazolam já teve, vários relatos, mas era bem antigo. E antigamente você tinha maior risco de complicação. Usavam lidocaína, tinha maior risco, né, de aracnoidite, infecção, essas coisas assim. Aí aqui para mostrar os tipos de agulha que tem, né? Então elas podem ser cortantes ou romba. Então a romba, ela vai ter uma parte que vai ser atraumática, né? Em relação às cortantes que vão realmente cortar. Eu vou mostrar, acho que tem uma foto aqui só para mostrar a diferença. E aqui, ó, a técnica específica para hack, ó, os dois estalos no ligamento amarelo e duramáter. Porque a resistência, lembra que eu até falei para vocês, ligamento amarelo? Eu conto assim, pele já é dura, né? Pele eu já falo, tipo, um já foi. Aí vamos lá, ligamento amarelo, duramáter, dois, três. Porque se você fizer um gráfico, a pele vai contar e ela vai ter uma alta resistência. É que tem esse desenho. E aí, assim, os fatores que vão influenciar no nível, varicidade, a posição, a dose, onde você vai injetar e a pressão intraabdominal. Porque, gente, quanto maior a pressão ali intraabdominal, vocês lembram que aumenta a pressão do líquor e a pressão do espaço peridural? Então, esse anestésico seu, ele vai dispersar muito. Você nem precisa. Ai, eu tirei a foto do buraco. Ele dispersa. Tanto que você às vezes não precisa nem posicionar, porque ele vai automático. Peridural, a mesma coisa, tá? No ligamento amarelo, você vai sentir uma resistência e logo após vai se perder numa suavidade plena.
E você tem a técnica de Dogliotti e Gutierrez. Então, assim, falar outro trem, deixa eu. A Dogliotti e Gutierrez. O Dogliotti, gente, ele é o seguinte: é aquela técnica da seringa de vidro com o arzinho. Às vezes você vai ter, já existe, na verdade, umas seringas que são até de plástico para você fazer do arzinho. E o Gutierrez é uma que é da gota pendente, que aí você pinga, você tira o mandril aqui, ó, e coloca uma gotinha bem aqui, ó. Quando você, ó, essa aqui é super cortante. Quando, traumático. Quando você põe a gotinha aqui e você chega no peridural, ela aspira. Ela, então, aí você não precisa, né, estar aqui fazendo aquele movimento com a seringa de vidro, que é para empurrar o ar. E a gente acaba por ter uma variedade maior já de anestésico hoje, assim, que é no mercado. E tinha outras para hack, mas elas foram, igual eu falei, tinha Lido, que era da hack, tinha outras medicações derivadas da tetracaína, essas coisas assim. Então, foram sendo substituídos e praticamente prevalece a BUP, justamente pelo perfil de segurança e evitar complicação. O mais para pele, a gente tem Rope, BUP, Levobup, Lido. Você pode associar adrenalina, ainda também morfina, fentanil, clonidina, algumas opções que você tem, né? Além da parte da dor, da metilprednisolona, por exemplo, para fazer injetar corticoide, né, nesses pacientes. Enfim, aqui o volume, né, a altura do paciente, da punção, tudo isso aqui vai interferir no seu nível de bloqueio. Essa solução, então, ela sobe e desce da onde você injetou. Não adianta se posicionar que não funciona, tá? É o volume praticamente a velocidade da injeção. Aí, depois dessa solução absorvida, né? Então, assim, idade, peso, altura, tudo isso vai interferir na difusão, na duração da anestesia. Aqui já a gente mostrou, esse aqui é o catéter, tá? Eu não tinha falado do catéter, aí ele vai marcando de 10 em 10. Aí aqui, por exemplo, você vai tendo as marcações, né? Ele vem mais aqui, ó, 2, aí 3, aí tem aqui, ó, o 4, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. E aí, na verdade, ele marca de 5 em 5. 10, na verdade, aqui, esse trenzinho aqui tem 10. Então, quando você insere aqui, e o 2 tá, você injetou o 1, inseriu o 1, inseriu o 2. Aqui parou no 3. Na verdade, você ainda tá aqui, tá? Você tem que inserir mais 5 e aí lá dentro você põe o um para dentro até o 2. Aí o 2 até o 3 fica aqui dentro, tipo o 3 2 3, né? 3 4 que aí fica mais ou menos sobrando nessa marquinha. Então a agulha ela tem esse tamanho de 10. Então você coloca do um até o 2 lá dentro, ó, 2 3 3 4 para cá, enrola, tira, vai sobrar. Então aí o 3 fica na pele, o 4 enroladinho fica para fora. Então você coloca lá dentro 5 centímetros, tá? Do catéter, que ele é marcado dessa forma. Aqui é uma escala de avaliação do bloqueio. Então, até dá para você também utilizar para hack e para pere. Para você saber se esse seu paciente até onde pegou.
Porque para falar que está 100% bloqueado, que pegou legal, ele não vai mexer nada. Nem o joelho, nem o pé. Se ele ainda mexe o pé, assim, tá no grau 2, mas dependendo da sua cirurgia, tudo certinho, tá tranquilo para fazer. Essa aqui não tem bloqueio motor, porém, não significa que não vai ter bloqueio sensitivo. Por quê? Porque você tem um bloqueio diferencial. E aí você acaba que a parte do sistema motor, os nervos são bloqueados por último. Então, se você fizer uma dosinha baixa, você vai ter um bloqueio sensitivo e autonômico, mas pode ter o motor ativo. Então, tem paciente que já fiz 5 miligramas, ficou super mexendo a perna e operou o períneo. E então isso varia, mas isso aqui é mais para você analisar. Mas claro que você tem que saber também a dose que você fez, né? Você fez lá 20, 17,5. Aí seu paciente está levantando a perna desse jeito aqui, ó, do grau 1, a chance de não ter pego lá para cima, onde você estava querendo aquele volumão, é alta. Então a anestesia falhou. E só para finalizar, essa parte aqui das complicações, né? O bloqueio alto, que a gente falou bradicardia, né? Risco de parada cardíaca, parada respiratória, hack total, que é se subir lá para cabeça, tipo, você bloquear tudo, aí você tem que entubar o paciente e esperar passar o efeito do anestésico, porque uma vez lá dentro ele não sai, que aí ele não vai mexer mais nada, não vai nem respirar. E aí, ou até mesmo um excesso de. Tá bom, tá bom. O excesso às vezes, né, de medicação, dependendo da medicação. Aqui é associado, né, a introdução da agulha, ou. Esther, mamãe já tá acabando. Ou você fazer uma injeção intravascular, né? Toxicidade, então por isso que você sempre tem que aspirar para ver se não vai estar voltando sangue. A cefaleia pós-punção, né, dural, que é aquela famosa cefaleia pós-RAC, dor lombar, porque você belisca o periósteo, hematoma espinhal, principalmente distúrbio de coagulação, ou se pegar algum vaso, lesão neurológica e meningite. Essas daqui são bem mais fáceis de você manejar, né? É um bloqueio mais alto, você tá de olho, tá em cima, né? Aí a parte aqui, né, do bloqueio mais alto. Essa parte da RAC total, você vai entubar. O hematoma espinhal, ele é uma urgência, Esther, ele é uma urgência neurológica. Por quê? Porque senão o seu paciente, na verdade, é uma emergência, porque o seu paciente pode ficar paralítico pela compressão. Mamãe já vai, espera. Aí, tá. Da pele, o bloqueio insuficiente, amor, por causa dessa questão por essa questão, né, peraí, filha, rapidão, hoje não vai terminar. Essa parte do bloqueio sente por conta da dose, lembra que você precisa de uma dose para dispersar, então se você fizer uma dose que não foi adequada, você não vai conseguir seu nível de bloqueio, tá? Também o risco de intoxicar é maior por questão de você precisar injetar muita massa, fazer esse bloqueio extenso. Às vezes, uma vez na verdade, estava de plantão na UTI, eu recebi um paciente com 8x4 de PA por causa de um bloqueio assim, extenso, e o pessoal estava desesperado achando que ele estava sangrando, estava com alguma coisa, mas não era, era por conta de ter feito o repique no catéter e ele apresentou essas manifestações. E enfim, aqui só para comentar o bloqueio e os de anticoagulantes, mas assim, mais curiosidade mesmo. O mais popular, comum aqui, ó, heparina de baixo peso, né, enoxaparina. Se for dose profilática, você espera.
12 horas. Se for dose terapêutica, 24 horas. A heparina não fracionada, que é a heparina comum, 4 horas. E tranquilo, AS, essas coisas praticamente não suspende mais, como antigamente, né? Suspendia. Enfim, é isso. O cilostazol, na atualização, ele já caiu de 5 para 3, tá? É até engraçado. Tipo, esse aqui acho que é 2016, a de 2020 já diminuiu. Enfim, né? Não é uma ciência exata, mas tá valendo. Aí eu mandei a aula, a cópia para vocês lá do livro. Aí é bem, acho que tranquilo, acessível, dá para ler assim, tá? Gente, tranquilo. Certo, professora. É, deu pra ir, foi bacana, professora. Acho que Foi foi mais mais de tranquilo boa, do que a né? de ácido básico. Ah, pelo amor de Deus. Mas também é um É, tema que a gente não tem tanta familiaridade, né? Bloqueio. Depois manda os slides, professora, se a senhora conseguir. tá. Mas assim, tem lá o capítulo também, tá bem tranquilo, mas daí eu depois eu mando, tá? Beleza? Beleza. Beleza, então. Tá ótimo, professora. Obrigado, viu? Então, Essa é a falou, última, né? gente. É a última, igual eu comentei com vocês. Eu nem vou cobrar nada assim pesado da parte de ácido básico, até porque nem deu pra gente fazer exercícios, né? Mas mais a questão de conceito geral, do que seria, né, a parte das acidoses, da alcalose, assim. Mais uma questão mais conceitual mesmo. Aí vai cair mais da parte, né, dos venosos e da RAC, da minha parte. Aí eu mandei o material do tema do Gastão, tá? Beleza. Mandei lá de via aérea, que dele acho que foi via aérea. Não sei se ele deu anestésicos locais, ele deu? Não. Só no C8, eu Deu acho. não. Eu acho que ele falou alguma coisa assim. Porque aí qualquer coisa eu tiro cópia, tiro foto lá, escaneio o capítulo de anestésico local e mando para vocês também, que aí Ele, já fica ele deu mais, duas mais aulas, fácil. uma sobre RPA e uma sobre, tipo, manejo de via aérea, todos os equipamentos de via aérea, essas coisas. Ah, então eu vou tirar do RPA. Eu vou tirar e vou mandar. Aí Local ele não deu assim, tirar nada, não. das duas. Tá, mas daí eu vou mandar. Manda do RPA, beleza? Beleza, então. Opa. Combinado, Então professora. falou, Obrigado. gente. Tchau, Valeu, tchau. Boa até. noite. Tchau, Tchau, boa professor. noite.